o Friedrich August von Hayek. Ele nasceu em 8 de maio de 1899 e faleceu dia 23 de março de 1992. Ou seja, ele passou a maior parte da vida dele no século XX. Bom, segundo Herbert Hallett Carr, a intenção de entender a história é necessário entendermos o historiador que escreveu, o que equivale para a economia. Bom, para isso, para entender essa pessoa, a gente precisa seguir uma linha, né? E essa linha vai ser uma linha freudiana. Então, a psicologia individual ela relaciona-se com o homem tomado individualmente e explora os caminhos pelos quais ele busca encontrar satisfação para os seus impulsos instintuais. Dessa forma, a gente precisa falar sobre identificação e como que o indivíduo se identifica está expresso nos primeiros laços que ele tem na vida externa, que são os laços mais fortes emocionalmente, que está no núcleo familiar. E ninguém melhor para a gente falar do núcleo familiar do que Hayek. Bom, para a gente falar da família dele, a gente pode falar de genealogia pensando na genialidade, porque desde o tataravô dele a gente já tem uma história impressionante. O tataravô dele era Joseph II, casado com Maria Teresa. Os dois foram responsáveis por colocar Roma no nome da família, que era o título de nobre, e eles foram os fundadores do que foi chamado de josefianismo, que era a junção de um pensamento conservador e liberal, onde eles pensavam que a essência do indivíduo ela iria comandar a sociedade, sendo uma sociedade anônima, o que era contrário do socialismo, e dessa forma tudo seria regido por leis universais. Bom, também para a identificação a gente precisa falar do sujeito do ego, que é a parte consciente do indivíduo. Bom, o ego ele vai ser voltado por dois motivos, pelo ser e pelo ter, que é o sujeito e o objeto. Bom, ele queria ser o pai dele, por isso ele fala, por isso o Campbell fala, que ele cresceu pensando que ser um professor acadêmico era o mais alto do chamado, assim como o pai dele queria, porque o pai dele era um médico botânico. Além disso, dentro da família dele, a gente pode colocar o Justiniano, que era o avô materno, que ele era um grande estatístico e ele tinha autoridade no direito civil. A gente pode citar o avô paterno, que era um naturalista, professor acadêmico. A gente pode citar os dois irmãos que se tornaram naturalistas também. E depois a gente pode citar o seu primo, que era o Ludwig Wittgenstein, um austríaco, que foi responsável pela obra, uma das obras mais famosas críticas à epistemologia, que falava do empirismo lógico e também do positivismo, que chamava Tratados Lógicos Filosóficos. E o Hayek teve o prazer de ler essa obra em primeira mão. Além disso, a gente pode citar alguns passatempos, porque ele era escalador e ele esquiava. E ele escalou como um dos principais economistas do século XIX. Bom, contudo, apenas raramente sob certas condições excepcionais, o indivíduo, a psicologia individual se acha em posição de desprezar a relação desses indivíduos com os outros, que a gente chama de psicologia social coletiva. Bom, em cima disso a gente tem que colocar a influência sócio-histórico-cultural. Nessa influência a gente pensa no local de origem. Ele nasceu em Viena. Viena era um grande centro de artes e ciências da Europa. Bom, a Europa do século XX. A Europa do século XX ela era totalmente confusa e ambígua muitas das vezes, justamente por mais de 2000 anos de discussão teórico-ideológica. Além disso, estava surgindo o comunismo, surgindo o fascismo e a gente tinha as crises financeiras afetando a Europa. Bom, nada mais do que algumas epidemias, até a própria malária. As duas grandes guerras tiveram uma influência exponencial na vida dele. A primeira grande guerra, do qual ele participou na fronteira da Itália, como oficial, mudou toda a história dele, porque ele queria ser como o pai, ele queria ser naturalista. Só que, a partir das experiências que ele teve na guerra, que foram experiências perturbadoras, ele começa a pensar no viés econômico. E ele sente, a priori e a posteriori, os efeitos dessa guerra, onde você tem todo o desequilíbrio econômico e a queda de alguns impérios, como o Império Austro-Húngaro. Na Segunda Guerra, por sua vez, ele queria lutar pela Inglaterra, mas o pedido dele foi recusado. Ele não gostava do período interguerras, porque ele achava que reprimia muito a liberdade do ser humano. O pedido dele foi recusado, mas em vez de lutar como um soldado, com uma caneta, um soldado com uma arma, ele decidiu lutar como um soldado com a caneta. E foi aí que ele escreveu O Caminho da Servidão, que foi um dos best-sellers dele. Bom, obras e contribuições e desenvolvimento intelectual. A gente precisa falar de estado da arte e influência, só que para a gente falar de como um cristal é lapidado e quais as influências lapidaram o cristal em sua plenitude final é muito difícil.
Então a gente tem que falar de alguns pensadores, como David Hume, Adam Smith, Maquiavelo, Monismo, Voltaire e Rousseau. A gente tem que falar da escola austríaca de economia, da qual ele teve contato, tanto com os adeptos quanto dos críticos. Além disso, a gente tem que citar alguns economistas, como Menger, von Mises e Böhm-Bawerk, que é com quem ele escalava. Sua formação acadêmica humana, de discente a docente. Ele se formou em Viena em 1921, ele recebeu o título em Direito, ele recebeu o título de doutor em 23 e virou professor acadêmico em 29. Ele publicou mais de 130 artigos e 25 livros. Reconhecimento, sua síntese sistêmica e seu legado. Ele produziu trabalhos em psicologia teórica, filosofia social, política e econômica. Um dos principais conceitos que são usados até hoje na economia são os ciclos econômicos, a ordem espontânea, na qual foi a reformulação de várias metodologias problemáticas, e ele disse que o preço ele valia como uma informação, porque ele indicaria a oferta, a demanda e também o desejo do indivíduo. Ele ganhou o prêmio de Economia Alfred Nobel em 74, pela teoria pioneira do dinheiro e das flutuações econômicas e pela penetrante análise dos fenômenos econômicos, social e institucional. Ele também tinha críticas. Esses não foram alguns prêmios, né? Curiosidades. Ele teve duas esposas, a segunda esposa ele teve depois que ele já conhecia essa que foi a segunda esposa, ele estava com a primeira, mas, bom, esse é um caso à parte. E seus filhos também seguiram a carreira acadêmica. Uma das filhas virou antropologista. Bom, vamos concluir. Hayek, o pai do liberalismo econômico, foi um dos principais pensadores sistêmicos da humanidade, evidente nas suas obras. Para sua síntese epistêmica, refletida em seu eloquente legado, podemos atribuir o termo coincidente ao opositório, logo que exprime um conjunto único, o liberal e o conservador, o individual e o universal. Seu trabalho é a respeito de sua vida, obcecado pelo conhecimento, pela liberdade, pelo desejo de se transfigurar em um homem completo, bem como a procura de uma verdade universal. O homem, ele se parece mais como um animal que segue regras, do que aquele impulsionado por um propósito. E ele é bem sucedido não porque sabe as regras que deveria observar e que de fato observa, ou até mesmo porque é capaz de colocar todas essas regras em palavras, mas porque seu pensamento e a sua ação são governados por regras que têm por um processo de seleção evoluído na sociedade em que vive. E é esse o produto das experiências das gerações. Obrigado.